Pessoal, vocês pararam para pensar que tá chegando o fim do ano? Literalmente, já estamos na reta final do ano de 2025. Aí a gente começa a refletir sobre muita coisa da vida, né? De tudo. E claro, né? Fim de ano vem aí as datas sazonais, projetos especiais, projetos específicos. Muitas empresas precisam reforçar a sua equipe, mas sem a necessidade de aumentar um quadro fixo de funcionários. Às vezes é um momento específico ali, principalmente os grandes comércios, né? Alguns segmentos acontece muito isso. E aí são as famosas vagas temporárias, que surgem como uma solução estratégica naquele momento que a gente precisa, né? Para a gente atender o nosso cliente da melhor forma. Só que a gente só olha assim, eu preciso de um funcionário temporário, eu vou explicar para ele o que precisa fazer e pronto, e bora fazer o negócio girar, né? Mas como que funciona esse processo? Como que é realmente uma contratação de forma assertiva para um funcionário temporário, né? Quais os benefícios disso? Quais os cuidados? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Será que a minha empresa está preparada para isso? Será? Já sabem quem está aqui então, né? Quando eu falo de temas empresariais que vão agregar ao seu negócio, é claro que eu falo de Aleph Gestão e Negócios, ao meu lado, Maristela Alô! Mostra a Maristela, olha que linda, maravilhosa. Oi, Cláudio. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui. E claro, ela também, incrível, Fernanda Ataliba. Adorei esse colar com essas pedrinhas, você está muito elegante. Obrigada, Cláudio, obrigada. Eu quero agradecer vocês, já iniciando, porque vocês ajudam a solucionar problemas que às vezes vocês nem sabem que vocês estão ajudando através das entrevistas. Obviamente que os empresários que se conectam entram em contato com vocês, fazem negócio, vocês conseguem ajustar as empresas, mas também muita gente deve aprender muita coisa e aí transforma ali aquela empresa naquele dia, casos que a gente sabe e também casos que vocês nem imaginam que uma dica que vocês trouxeram aqui no programa já ajudou uma situação ali. Vocês têm noção dessa responsabilidade e da influência de vocês quando fala disso, Marcela? Você tem noção? Às vezes a gente recebe feedbacks, né? É muito bom, né? A gente receber feedbacks. E a gente quer contribuir, independente de qualquer coisa, os assuntos que a gente traz aqui são para agregar, né? Sim. E agrega muito, eu não tenho dúvida disso. Mas vamos começar falando então sobre essas vagas temporárias. O que caracteriza realmente uma vaga temporária, para começar? Então, Cláudio, você começou falando que a gente está chegando no final do ano e realmente as vagas temporárias também servem para esses momentos de sazonalidade, como o final do ano, que o comércio recebe, né, um número expressivo, mas não só. Por isso que a gente trouxe o tema se a sua empresa está preparada, né? O que quer dizer isso? O que nós queremos dizer com isso? Que um planejamento para uma vaga temporária ele é tão importante quanto uma vaga sazonal. O que acontece? As empresas que têm um planejamento, elas conseguem ter uma resiliência maior, uma agilidade, e hoje agilidade é fundamental no mercado, flexibilidade, e para receber uma vaga temporária, você tem todo um investimento, não é custo, é investimento. Um investimento não só na questão de integrar essa pessoa ao time, porque não é porque ela é temporária que ela vai ficar sem recursos, não precisa de computador, você não entregar recursos para essa pessoa, você tem que fazer com que ela se torne parte da empresa. Sem contar que muitas vezes esse temporário, você faz o processo de forma correta, que é o 360 graus, você olhar o aspecto legal, eu posso trazer, você olhar todos aqueles assuntos que a gente vem falando aqui, né, sobre onboard, como você receber o treinamento, todos os aspectos que precisam ser analisados para qualquer vaga valem para o temporário. Você integra ele na cultura da sua empresa e muitas vezes você consegue ter resultados tão expressivos que aquele temporário pode se tornar um efetivo.
Então é um investimento. E acontece, né, Maristela? Muitos casos, né, Fernanda, que a gente vê alguém que era só para cobrir umas férias ou para um momento sazonal específico, e aí a pessoa acaba ficando na equipe, né? Mas isso acontece, eu acho que na maior parte dos casos, quando está mais estruturado, né? Exatamente isso, Cláudio. Então eu vou trazer aqui 2 exemplos práticos. Tá. O primeiro que eu vivi como gestora dentro de uma organização, na qual eu tive aí uma carreira de mais de 10 anos. Tá. Para momentos específicos, existia sim essa possibilidade de trazer mão de obra temporária. Só que como a Maristela colocou, o planejamento é o primeiro passo e é o momento mais assertivo. Então, quando chegava o momento de trazer essa mão de obra temporária, era feito todo um planejamento, qual é a quantidade certa desse temporário, qual o período que ele tem que entrar, o período para treinar essa pessoa dentro da atividade que ela vai executar, Certo. né? A integração dela, que é a porta de entrada, eu estou recebendo ela, então eu tenho que receber realmente para que ela se sinta pertencente com o negócio, né? Então ela tem que sentir pertencente à empresa. Tudo isso feito, esse acompanhamento feito, eu tive resultados, como a Maristela colocou, investimento. Então, um investimento olhando todos os aspectos importantes, 360 aspectos importantes, Sim. eu tive pessoas que se tornaram efetivas na empresa. Olha só. E eu estou trazendo um exemplo como gestora. E agora eu vou trazer um outro exemplo que para você, empresário que está assistindo esse programa, o quanto que é importante também esse planejamento para o seu negócio. Um exemplo que nós estamos vivendo dentro do nosso negócio, um cliente, ele vai precisar de uma pessoa temporária para o mês de dezembro, e aí ele já fez todo o planejamento para a chegada dessa pessoa. Então, lembra-se quando a gente fala de uma contratação assertiva, pensando na questão comportamental, nos aspectos comportamentais, ele já acionou a nossa empresa, colocando exatamente a atividade que essa pessoa vai fazer e pedindo para que buscasse um profissional com esse perfil. Perfeito. E ele quer que essa pessoa chegue um mês antes desse afastamento que vai acontecer, porque é um afastamento por licença maternidade. Ele quer que a pessoa chegue um mês antes, por quê? Ele quer preparar essa pessoa para assumir essa posição que ela vai ficar durante 6 meses. Então, olha como é importante. Por isso que a gente fala de investimento. Então, ele vai ter o quê? Ele vai ter um profissional temporário, mas capacitado, não só com o conhecimento, mas com a cultura da empresa. Né? Porque ele vai chegar antes, ele vai receber todo esse treinamento e vai estar envolvido com o negócio. E aí o que ele vai trazer? O resultado que você espera. A gente sabe que é muito difícil, é desafiador você conseguir estruturar tudo isso, tá? Talvez seja a primeira vez que você está vendo essa entrevista, ou não. Se você já é recorrente telespectador do programa, você sabe que elas trabalham com isso, com gestão de pessoas, trabalhando nessa questão do operacional, organizando a empresa, ajudando essas questões de forma mais assertiva, direta, uma comunicação mais clara, colocando cada um no seu lugarzinho da melhor forma, né, para estruturar e o cliente conseguir crescer, né, Maristela? Tem algum custo de avaliação? Por exemplo, uma empresa está assistindo a gente agora e ela quer conversar com vocês para fazer talvez um raio-x, lá entender o que está acontecendo na empresa dela, uma anamnese, como que funciona? Não tem custo, Cláudio, porque cada empresa tem uma realidade. E nós precisamos conhecer para poder apresentar o projeto adequado para aquela empresa. Ótimo. Né? Então, eu não posso... eu tenho que conhecer o meu cliente. Existem várias formas de você conhecer o seu cliente. Aqui a gente fala de aspectos gerais, que possam caber para um ou para outro empresário que esteja assistindo o seu programa. Mas nós fazemos um diagnóstico. Sim. Então, a gente faz o diagnóstico, a gente avalia, faz o diagnóstico e apresenta o projeto para a empresa de acordo com a necessidade dele. Com a realidade, né? E com a realidade. Tem uns que precisam de algumas coisas primeiro, outros não. Outros já têm processos na empresa que podem ser adaptados, aproveitados, não é jogado fora o que foi feito na empresa. E até empresas que têm RH, recursos humanos, dá para vocês trabalharem em conjunto, né? Uhum, Sim, exatamente. Exatamente. Nós
somos, né, business partner de algumas empresas onde existe um RH. É sempre um prazer receber vocês. Muito obrigado, primeiramente pela elegância de sempre, por enfeitarem o nosso cenário e por trazer esses conteúdos relevantes. É um papo inteligente e que agrega para você, tá bom? Conheçam o trabalho da LEF. Eu agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada.